Barbieri, Barbieri. Aqui, ó. Abre o olho, Barbieri. Teu time perdeu pro Volta Redonda de 2-1 e só não tomou 3-1, 4-1 porque faltou ali 20% a mais de qualidade técnica pro Volta Redonda definir a parada. E detalhe, o Vasco hoje fez uma péssima partida, principalmente no primeiro tempo. A defesa foi mal, os volantes foram mal, de uma certa maneira, e vou dar destaque a isso. O meio-campo, faltou criação no meio-campo, que inclusive quem estava criando as jogadas foram os volantes, com Jair e também Léo Pelé, que construiu a jogada do primeiro gol do Vasco. Então faltou um meio-campo mais criativo. Alex Teixeira muito mal hoje na partida. O ataque ineficiente e o melhor em campo hoje do Vasco foi Gabriel Peck, um jogador que oscila demais. É o famoso eletrocardiograma. E a gente olha para a escalação do Vasco e principalmente para os bancários, os jogadores entrando no segundo tempo, precisa contratar no mínimo 5, 6 peças para dar uma estabilidade maior para esse elenco aí, tá? Primeiro, vamos colocar como foi a tônica do jogo do Vasco no primeiro tempo. A transição defensiva foi uma coisa simplesmente horrorosa. O Vasco entrou em campo com, no gol, Ivan, beleza. Na lateral direita, Pumita Rodrigues, ok. Vou dar destaque ao lance, tá? Calma. Pumita Rodrigues na zaga, Robson e Léo Pelé. Na lateral direita, na lateral esquerda foi mal Lucas Piton. Na volância, Zé Gabriel e Jair. Primeiro, por que me inventaram Zé Gabriel de volante? Que é um cara que não tem um bom poder de marcação e não tem um bom poder de criação. É o famoso Zé Delivery. E hoje ele fez uma péssima partida e foi um dos piores em campo. Aí sobrecarregava Jair, que tinha que criar o jogo, fazendo uma invertida de bola, tentando achar um passe com maior profundidade para tentar quebrar alguma linha, e isso sobrecarregou um pouco a função de Jair. Alex Teixeira de meia atacante, Figueiredo, Peck, Figueiredo também ali para o meio, flutuando demais, Gabriel Peck e Pedro Raul. Gente, meio campo pouquíssimo criativo durante a partida, inclusive o Vasco só criava quando ia pelas pontas e alçava bolas na área, e era esse o jogo do Vasco, principalmente no primeiro tempo. E Pedro Raul hoje não decidiu. Ele pega um pênalti aos 32 minutos do segundo tempo. Se ele faz, o Vasco empatava e tinha boas perspectivas de virar, porque se empata a pressão da torcida, o Vasco ia para frente e poderia virar o jogo também. Mas Pedro Raul pipocou e perdeu o pênalti, e a gente tem que dar destaque ao goleiro do Volta Redonda, que fez uma defesaça. Mas vamos agora de fato começar para colocar a tônica do que foi o primeiro tempo. Todo o primeiro tempo se resumiu a isso aqui. Saca essa transição defesa meio ataque do Volta Redonda e essa transição defensiva do Vasco que foi tenebrosa. Primeiro, Jair, ele abre as duas pernas, tenta fazer o famoso guarda-roupa lá, né? Abre as duas pernas, abre os dois braços, parecia que ele ia lutar, sei lá o que ele ia fazer, tentar ali ampliar espaço e tal. E ele tem que marcar 2-3. Sai o passe e olha o rombo que tá na volância do Vasco. Olha o buraco que tá nas laterais do Vasco. E olha isso que vai acontecer. Isso foi a tônica do Vasco e do Volta Redonda no primeiro tempo. O Volta Redonda atacando com 1, 2, 3, 4, que o cara que tá com a posse, o quinto tá avançando. E quantos estão marcando? 1, 2, 3, 4. Então, assim, o Volta Redonda, ele sempre estava ficando com superioridade numérica nos contra-ataques, pela péssima transição defensiva do Vasco. E Jair, sem a bola, estava sobrecarregado também, porque Zé Delivery, além dele não criar na volância, ele também não marca ninguém. Então, assim, Jair estava extremamente sobrecarregado na partida. Fez até um bom jogo com a bola no pé, mas sem a bola no pé, ele estava sobrecarregado, porque Zé Delivery, horroroso. Qualquer jogador que você colocar do lado de Zé Delivery vai prejudicar o futebol. E aí, nessa jogada de contra-ataque, tem todo o desenrolo de a jogada e o Vasco sofre o primeiro gol. O segundo gol que o Vasco sofre, e detalhe, né? Foi ainda no primeiro tempo. Foi mais uma vez uma transição ali, né? Que o Volta Redonda recupera a bola no campo de ataque e dessa vez foi vacilo da zaga do Vasco, né? Sai um passe fenomenal e assim, ninguém acompanhou. Robson Bubu não conseguiu acompanhar, Léo Pelé também não conseguiu acompanhar, e aí, cara a cara, finalização na saída de Van. Volta Redonda faz 2-0. E o placar merecido. Volta Redonda foi extremamente inteligente na partida, sabendo explorar bem a transição ofensiva, e foi eficiente no primeiro tempo. Então, Volta Redonda fez o primeiro tempo de manual contra o Vasco, marcou bem, e na transição foi lá e guardou. E aí,
destaque essa bola fenomenal e a defesa do Vasco que falhou, tá? Vira o segundo tempo, o Volta Redonda já não consegue criar muito, o Vasco, de fato, pelo fator lógico, perdendo de 2-0, tem que se atirar mais para frente, tem que criar mais, mesmo sendo alçando bolas na área ali e tal, bota a bola na ponta esquerda e alça a bola na área, coloca a bola para Pumita Rodrigues para ele cruzar alguma bola na área, que hoje o Pumita Rodrigues também não fez um bom jogo. E foi isso a tônica do segundo tempo. O Volta Redonda não conseguiu conectar muitos contra-ataques, tá? O Vasco criou, de fato, criou. Agora a gente tem que dar destaque à questão da criação. Você pensa, porra, o Vasco criou, quem foi que armou? Foi Alex Teixeira? Foi Figueiredo, que fez alguma jogada de triangulação no meio campo, com a chegada de Jair penetrando na grande área? Não, nada disso aconteceu, tá? O gol do Vasco se deu com Gabriel Peck aos 12 minutos do segundo tempo, e detalhe ao gol, né? A origem do lance é golaço de Gabriel Peck, inclusive. Foi o jogador mais lúcido do Vasco do meio para frente. Era o cara que conseguia fazer uma boa jogada de movimentação, é um cara que partia para frente e finalizava. Muito lúcido o Gabriel Peck hoje no jogo. E aí, quem é que cria a jogada? Ele mesmo, Theo Lelé. Ele sai carregando do campo de defesa, carrega ali uns 10, 15 metros e solta um passe para o Gabriel Peck. E ele corta para o meio, finaliza chapando no canto, golaço, e o Vasco diminui o placar. E obviamente o Vasco ia ter ali naturalmente o campo para jogar, ia ter pressão da torcida e o Vasco ia crescer no jogo. E teve o pênalti. E no pênalti, Pedro Raul pipocou. Ele que sofreu o pênalti, para mim, pênalti bem marcado, tá? E Pedro Raul, irmão, na hora de decidir, pipocou. Isso mesmo que aconteceu. Finalizou e foi um chute bem batido ali no canto, mas o goleiro foi lá e defendeu. Eu sou defensor de uma teoria que pênalti eu não gosto, tá? Quem sou eu para falar de Pedro Raul? Quem sou eu para dar lições de como bater pênalti? Eu não sou ninguém. Mas assim, eu particularmente não gosto de bater pênalti rasteiro. Rasteiro não foi um pênalti rasteiro esse aí, mas um pênalti baixo. Eu gosto de bater pênalti forte no alto. E na pelada no Society eu faço isso. E broco, tá? Então, assim, eu não gosto desse tipo de pênalti que ele bateu. Beleza, foi forte, foi no canto, o goleiro fez uma defesaça, tem que dar méritos para ele, mas eu gosto de pênalti batido lá em cima e não lá embaixo. Ele bateu média, baixa altura. Eu gosto de bater média, barra, numa altura alta. Porra, altura alta é brincadeira, né? Mas assim, se é um pênalti ali mais no alto, de fato. Eu não gosto de um pênalti batido assim. Enfim, Vasco perdeu de 2-1 e é o que eu falei. Jair é que teve que criar as jogadas. Jair é um primeiro barra segundo volante. Enquanto isso, os meias não estavam conseguindo criar. As pontas do Vasco, pouquíssimo criativa. Pedro Raul pipocou. A zaga, quem estava tendo que criar algumas jogadas era Léo Pelé. E Robson é fraco. Então, assim, hoje pouca coisa funcionou no Vasco e precisa contratar, voltando ao ponto, né? Precisa contratar ali no mínimo 4 ou 5 peças para dar uma boa estabilidade para essa temporada aí, pelo menos para esses 4, 5 primeiros meses, tá? Eu não tô nem falando para brigar por algo, porque esse time não briga por nada, né, gente? Pelo amor de Deus. No máximo por um carioca que dá para chegar na final, porque é campeonato carioca, clássico e tal, as coisas se equivalem e tal, mas vamos ser bem sinceros, esse time do Vasco não briga por nada de grandioso nessa temporada, não. É público e notório isso aí para todo mundo. Bom, tabela. Vasco na sexta colocação, atrás de Bangu, Botafogo, Fluminense, Volta Redonda e Flamengo. Volta Redonda fazendo um excelente campeonato carioca, tá, rapaziada? Enfim, vou passar essa régua no Vasco por enquanto, tá? A gente pode trocar mais ideia em live sobre isso aí também. Ó, agora eu vou linkar para falar um pouquinho sobre Lucas Lima. E já vou dar um destaque sobre o Campeonato Pernambucano, tá? Eu assisti simultaneamente o jogo do Náutico também. Excelente resultado para o Sport. O Náutico não venceu, chegou apenas aí a 9 pontos. E o Sport tem um jogo a menos e 4 pontos na frente do Náutico. Então, é o que eu já falei para vocês: a chance do Sport ficar nesse G2 é altíssima e de ser líder disparado dessa primeira fase é muito alta também. O Porto empatou e continua invicto no campeonato, tá? 6 jogos, 8 pontos conquistados. Eu vou me aprofundar sobre isso amanhã, tá, rapaziada? Vou gravar um vídeo falando sobre o jogo e análise da tabela mais profundamente amanhã. Agora, notícia boa pra gente que torce pro Sport. Ficou especulado o Lucas Lima no Sport, né? Eu sabia que o Lucas Lima tinha mercado na Série A, eu sabia que o Lucas Lima não queria vir jogar no Sport, eu tinha convicção disso. E saiu a informação que o Santos está negociando a contratação de Lucas Lima.
Meia está livre no mercado depois de deixar o Fortaleza no ano passado, tá? E destaque a isso aqui. O jogador está livre no mercado e tal. O nome dele passou a ser discutido e pode ser anunciado nos próximos dias. A ideia é que Lucas Lima chegue a Vila Belmiro num contrato de produtividade, com poucos riscos ao peixe. E assim, a análise básica é: o Santos não aprendeu com o Luan. Luan, ele mesmo, Luan, horroroso, ex-Grêmio, ex-Corinthians e tal. O Santos não aprendeu com o Luan, que chegou no Santos e fez raiva para a torcida do Santos. Beleza, teve um lampejo ali, fez um golzinho de cabeça, teve um jogo que ele deu uma assistência, mas um gol, uma assistência em 500 jogos. É um jogador fraco, que não se encaixa no futebol moderno, e é aquilo. Na temporada inteira, ele vai entregar 2 gols e 3 assistências numa Série A, o que é muito baixo. Então, fico feliz em o Santos estar negociando aí com o Lucas Lima, e gosto pelo fato de eu não querer ver Lucas Lima no Sport. Porque Lucas Lima é fraco. Assim, ele até dá para jogar uma Série B sim, tá? E dá para agregar na Série B. Mas eu quero ver mais Juan Xavier. Lucas Lima, não. Acho que é um jogador descompromissado com o futebol já há um bom tempo, tá? Mas vamos aguardar. Vamos ver se ele vai fazer uma boa temporada aí no Santos, tá, rapaziada? Só para passar essa informação aí para vocês. E amanhã a gente volta para resenhar um pouco mais sobre esporte, se aprofundar em algumas pautas aí que tá liberada a festa, né? Do público, da torcida, enfim, tem a questão dos clássicos. A gente se aprofunda um pouco mais sobre o futebol pernambucano amanhã. Bom, tamo junto aí, rapaziada. Ainda bem que o tirista do Lucas Lima não vem pro esporte. E é isso. Finalizando. Que alegria deram pra Juninho Pernambucano, hein? No dia do aniversário, o Vasco perdeu pro Volta Redonda. Valeu, rapaziada. Tamo junto.